uma bola de tênis veio voando e a garota caiu no chão. Em seguida, uma longa agulha passou por sua cabeça. Felizmente, a garota não morreu, mas não conseguia acordar mais. Para que a garota voltasse ao normal, sua irmã gêmea teve uma ideia maravilhosa. O famoso médico do faraó teve um jeito de ressuscitar como na lenda Patmos. Esta garota chamada Adele foi uma repórter famosa, mas o que a tornou famosa não foram as notícias, mas as experiências descobertas no processo de entrevista. Ela escreveu essas histórias de aventura em novela, por isso, teve muitos fãs leais. Dessa vez, Adele não se preocupava com o arranjo da editora. Foi ao Egito para encontrar o famoso médico. Rapidamente, eles encontraram a entrada e desceram para a sepultura. De acordo com a outra metade do mapa do tesouro do companheiro, Adele quebrou facilmente a sala secreta. A tumba estava cheia de tesouros de ouro e prata por todo o chão. O companheiro saltou para levá-lo para si, mas Adele não prestou atenção a essas coisas, mas foi diretamente para o caixão de pedra na sua frente. Para ela, múmia no caixão foi o verdadeiro tesouro. De repente, um companheiro gritou em agonia. As joias em seu pescoço de repente torceram seu pescoço. Houve mais um companheiro que ainda não entendia o que fosse acontecendo. Também caiu na armadilha da cripta com as moedas de ouro no chão. Ao mesmo tempo, o inimigo de Adele trouxe seus capangas. Ao ouvir que Adele estivesse prestes a ressuscitar múmia para curar sua irmã, o inimigo não podia deixar de rir. Ele puxou Adele para fora de túmulo para se preparar para a execução. Antes da execução, Adele pediu um último cigarro e pegou o isqueiro do oponente. Ela empurrou o velho com força, pegou um isqueiro para acender querosene no chão. Finalmente, quando o fogo estava queimando, correu para dentro do local onde o caixão da múmia estava localizado. De acordo com sua previsão, houve uma passagem secreta sob o túmulo. Como esperado, seguindo a bela água subterrânea, Adele escapou suavemente do túmulo. O corpo do famoso médico foi obtido. Naquele tempo, precisava de outra figura-chave para trazê-lo de volta à vida. Esse professor careca foi o famoso especialista do Antigo Egito. Quando ele tinha 51 anos, ele descobriu a verdade da vida. Depois que uma pessoa morresse, a alma ainda podia viver para sempre. Naquele dia, ele experimentou magia egípcia antiga em sua casa. Queria resolver o segredo para reviver a alma. Inesperadamente reviveu uma criatura de tempos remotos. No museu, um dinossauro alado que dormiu por centenas de milhões de anos de repente quebrou a casca do ovo e saiu. Ele usou sua boca para quebrar o vidro da vitrine. Logicamente, centenas de milhões de anos logo transformariam esta criatura em uma múmia. Mas porque o professor realizou magia egípcia antiga, ela foi trazida de volta à vida. Também fez com que sua consciência e seu corpo se ligassem. Depois que a consciência do professor deixasse seu corpo, dinossauros alados voam para o teto fora do museu. Voou para o centro da cidade e encontrou o carro do chefe de polícia. Neste momento, o diretor estava tendo um caso com a dançarina no carro. De repente, um monstro apareceu que assustasse o motorista até a morte. Assim, pessoas e veículos foram jogados na água. O chefe do departamento de polícia foi morto de forma tão estranha, tornou-se a principal preocupação dos superiores. O inspetor recebeu ordens para investigar este incidente. Notícias de monstros ferozes atacando oficiais de alto escalão se espalharam rapidamente por toda a cidade. O professor teve dificuldade em controlar o dinossauro alado de volta para casa. Nesta época, o inspetor veio ouvir a situação relacionada aos dinossauros alados. O professor só podia esconder temporariamente o dinossauro alado atrás da cortina. Quando ele estava prestes a esconder tudo, o detetive queria comer ovos cozidos, o qual estimulou moderadamente o instinto de proteger os ovos de dinossauros alados. O inspetor teve muito medo e disse ao professor para fechar a porta imediatamente. Ao mesmo tempo, Adele acabou de trazer a múmia para casa. Soube da prisão do professor, então ela imediatamente se maquiou e colocou um colete. Fingiu ser advogado, vai para a prisão para negociar contramedidas. Quando os dois se encontraram, ela sabia que, originalmente, o professor só queria aproveitar a oportunidade de Adele para sair e praticar um pouco. Mas de repente reviveu um dinossauro alado havia mais de 130 milhões de anos. Mas se for, reencarnar a múmia há 4.000 anos teve sido fácil. Os dois não haviam terminado de discutir. Adele foi exposta e foi expulsa da prisão. Ela então se disfarçou como pessoas diferentes para salvar o professor. No final tudo falhou, porque o comportamento do professor levou à morte de 3 pessoas. Para que as pessoas não discutissem, o inspetor decidiu levá-lo ao tribunal no dia seguinte. Especialmente convidou caçadores para capturar e matar aquele dinossauro alado. Vendo as coisas ficando cada vez mais fora de controle, Adele decidiu ir pessoalmente encontrar o presidente e pedir perdão. Foi neste momento que dinossauros alados voam do topo do palácio presidencial. Embora Adele tivesse conseguido salvar o presidente a tempo, mas foi expulso pelos guarda-costas como um terrorista. Olhando para sua irmã deitada imóvel na cama, ela não tinha nenhuma intenção, mas as coisas mudaram rapidamente.
o chefe do museu descobriu os vestígios de dinossauros. Essa mulher foi muito forte. Ela domesticou um dinossauro alado novamente. Acariciava suavemente suas costas. Adele forte sobe nele. Embora o dinossauro tivesse lutado violentamente no início, ele rapidamente se acalmou. Em seguida, batou suas asas e levou-a para o céu. Deste lado, o professor também foi escoltado até o local da execução, deixando para trás o irmão. De repente, Adele com o dinossauro aterrou. Pegou o professor e voou para um lugar distante. Ser capaz de sobreviver neste momento surpreendeu o professor, mas apenas quando eles estavam revisando velhas histórias. O caçador estava se escondendo à distância novamente, olhando para o dinossauro atrás de eles. O tiro tocou, o dinossauro foi atingido pela bala e caiu no chão. E o professor que compartilhou sua vida com ele também foi ferido. Vendo a situação, Adele apressadamente o levou para casa. O professor planeja lançar magia egípcia antiga antes de morrer novamente. A velha arma mágica subiu no ar. O tempo na sala parecia estar começando a virar de cabeça para baixo. Mas depois do grito lamentável do dinossauro alado, o professor também estava deitado. Adele olha tristemente para a irmã, mas nada deu certo. Foi nesse momento que a múmia voltou à vida. Ele saiu da vitrine com curiosidade e tateou ao redor. Em seguida foi chamado a atenção da irmã mais nova sentada na cadeira. Mas para surpresa de Adele, esta múmia não é um médico, mas um físico nuclear próximo ao faraó. Embora ele não soubesse como curar a doença, existia uma maneira. O professor tentou usar a técnica secreta para reviver os mortos em 2 quilômetros. E no museu perto de sua casa, houve uma múmia do faraó. Então, Adele empurrou a irmã para o museu. Ela abriu a tampa do caixão e perguntou se eles eram médicos. Finalmente o faraó foi libertado. Sob seu sinal, o médico próximo ao faraó levantou-se para salvá-lo. Mas a próxima etapa deixou Adele com medo. O médico do faraó puxava a agulha, de acordo com o diagnóstico anterior do médico. Se ela puxasse a agulha, sua irmã morreria instantaneamente. Mas com os truques de mágica do antigo Egito, nada foi impossível. A irmã dela finalmente voltou à vida. Realizou seu maior desejo em 5 anos. Adele mais uma vez caminhou pela estrada da aventura. Só que esta partida definitivamente não seria tranquila, porque ela entrou em um iate chamado Titanic. As Múmias do Faraó é uma obra de gênero de aventura de fantasia de Luc Besson, combinado com Múmia, Indiana Jones e a Arca da Relíquia, e Parque Jurássico, junto com muitos outros elementos clássicos. É um excelente filme cheio de humor francês.